Existe uma fase na vida que não vem com aviso. Ela não bate na porta, não manda mensagem, não pede licença. Ela simplesmente chega. E quando você percebe, tudo aquilo que antes fazia sentido já não faz mais. É estranho, porque por fora, aparentemente, está tudo normal. Você continua acordando, respirando, caminhando, falando com as pessoas. Mas por dentro, algo se perdeu. E o mais inquietante é que você não sabe exatamente o que. No começo, você tenta ignorar. Você pensa, é só cansaço. É só uma fase passageira. Isso vai passar. Mas não passa. E então você começa a perceber que aquilo que antes te motivava já não tem mais o mesmo peso. Os sonhos parecem distantes. Os objetivos parecem vazios. E até as conquistas começam a parecer pequenas demais. É como se você estivesse vivendo, mas sem realmente estar presente na própria vida. E isso assusta, porque ninguém te ensinou o que fazer. Quando o sentido desaparece, você olha para as pessoas ao seu redor, e tudo parece normal para elas. Elas riem, trabalham, fazem planos, e você começa a se perguntar, será que o problema sou eu? E essa pergunta é o início de um mergulho profundo, porque quando você começa a duvidar de si mesmo, tudo ao seu redor começa a desmoronar junto. Você tenta se distrair, procura entretenimento, busca conversas, se ocupa, mas nada preenche, nada realmente toca, nada realmente resolve. E então chega o silêncio, aquele silêncio que não está fora, mas dentro, um silêncio pesado, que te obriga a ouvir coisas que você evitou por muito tempo. E é nesse ponto que a maioria das pessoas tenta fugir, porque encarar esse vazio é desconfortável, é doloroso, mas o que poucos entendem é que essa fase não é o fim, é o começo. Sim, o começo, porque quando tudo deixa de fazer sentido, é porque o sentido antigo já não serve mais. Você cresceu, mesmo que não tenha percebido, mesmo que não tenha escolhido, mesmo que tenha sido a força. A vida mudou você. E agora, aquilo que antes te sustentava já não consegue mais. E isso cria um conflito interno. Uma parte sua quer continuar como antes. Quer voltar para o que era familiar, seguro, previsível. Mas outra parte, uma parte mais silenciosa, mais profunda, sabe que não dá mais para voltar. E é nesse conflito que nasce o caos. Você se sente perdido, não porque não tem caminho, mas porque está entre dois mundos. O antigo, que já não te pertence, e o novo, que você ainda não entende. E ficar nesse meio é uma das experiências mais desafiadoras que existem, porque não há respostas claras, não há garantias, não há mapas, só existe você. E isso é assustador, porque, pela primeira vez, você percebe que ninguém pode viver isso por você. Ninguém pode decidir por você. Ninguém pode sentir por você. E então, surgem as perguntas. Perguntas que antes você evitava. Quem eu realmente sou? O que eu quero de verdade? Por que eu estou fazendo tudo isso? Isso tudo vale a pena? E o problema é que essas perguntas não têm respostas rápidas. Elas exigem tempo, silêncio, coragem e, principalmente, honestidade. Porque nessa fase, mentir para si mesmo não funciona mais. Você pode tentar, mas algo dentro de você sabe quando você está fingindo, sabe quando você está se enganando, sabe quando você está vivendo uma vida que não é sua. E essa consciência é o que torna tudo mais intenso, porque agora você vê, e depois que você vê, não tem como desver. Então o que fazer? Quando nada faz sentido, primeiro, você para de lutar contra isso. Sim, parar. Porque tentar forçar sentido só aumenta o vazio. Essa fase não é algo para ser resolvido rapidamente. Ela é algo para ser vivido, sentido, atravessado. Você começa a observar, sem julgamento. Você começa a aceitar, sem resistência. Você começa a escutar, sem pressa. E aos poucos, algo começa a mudar. Não de forma explosiva, não de forma mágica, mas sutilmente. Você começa a perceber pequenas coisas.
que antes passavam despercebidas, um pensamento diferente, uma sensação nova, uma vontade inesperada. E isso é o início da reconstrução, mas não a reconstrução do que você era antes, e sim de algo totalmente novo. Você começa a se desapegar de ideias antigas, de expectativas impostas, de caminhos que nunca foram realmente seus. E esse desapego dói, porque envolve perder partes de si mesmo, que você acreditava que eram essenciais, mas, na verdade, eram apenas versões antigas, versões que te trouxeram até aqui, mas que não podem te levar adiante. E então, você começa a se reconstruir, sem pressa, sem pressão, sem precisar provar nada para ninguém. Você começa a se conhecer de verdade, não o você que os outros veem, mas o você que existe quando ninguém está olhando. E isso muda tudo, porque quando você se encontra, o sentido não vem de fora, ele nasce de dentro. E não é um sentido grandioso, não é uma resposta definitiva, é algo simples, mas real. Você começa a entender que a vida não precisa fazer sentido o tempo todo, que existir já é, por si só, uma experiência profunda, que não saber também faz parte do caminho, e que, às vezes, perder o sentido é a única forma de encontrar um sentido verdadeiro. Então, se você está nessa fase, se tudo parece confuso, se nada parece encaixar, se você sente que está perdido, talvez você esteja exatamente onde deveria estar, não como um erro, mas como um processo de transformação, um processo de despertar, um processo de renascimento. E mesmo que agora pareça escuro, mesmo que pareça vazio, mesmo que pareça sem direção, continue caminhando, mesmo sem entender. Continue respirando, mesmo sem motivo. Continue existindo, mesmo sem respostas. Porque, em algum momento, sem que você perceba, as peças começam a se encaixar, não como antes, mas de uma forma nova, mais verdadeira, mais profunda, mais sua. E você vai olhar para trás, para essa fase em que nada fazia sentido, e vai perceber que foi exatamente ali que tudo começou a fazer sentido de verdade.